Oremos. Pai amado, Pai querido, lhe agradecemos por este dia que o Senhor está nos concedendo, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade da gente poder acordar novamente e poder ver o sol brilhar outra vez, meu Pai, e estarmos todos do lado das pessoas que nós amamos, meu Deus. Pai amado, Pai querido, continua abençoando todos nós da família PIB, meu Deus, e os demais do mundo inteiro, meu Pai. Pai amado, Pai querido, continua nos abençoando cada vez mais, nos dando sabedoria para poder viver, meu Pai, neste momento de pandemia, Senhor. Abençoa aqueles irmãos enfermos da nossa igreja, meu Pai, e todas as outras pessoas que são enfermas e que nós ainda não sabemos, que não chegou ao nosso conhecimento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Continua abençoando a família PIB, continua abençoando todos os ministérios da igreja, meu Pai. Pai amado, Pai querido, continua abençoando a vida do nosso pastor Arnaldo e do nosso pastor Robson e de suas famílias, meu Deus. Continua dando sabedoria a eles, meu Pai, para cada vez mais, meu Deus, pregar do Teu Evangelho, meu Deus. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ama o que você faz? Responder essa pergunta nunca foi uma tarefa fácil. E agora ficou mais difícil. Muito mais difícil. Estes são tempos de grandes desafios. É um tempo caótico. O mundo mudou. O Brasil mudou. A Bahia mudou. A nossa cidade já não é mais a mesma. As exigências aumentaram. E até a nossa forma de se reunir nas nossas igrejas está vivendo um tempo diferente. Temos falado em se reinventar. Mas como preparar uma campanha missionária num tempo tão difícil, com dificuldades enormes, medo, dúvidas, incertezas? Como envolver os nossos missionários se não podemos nos encontrar? Como mobilizar as igrejas do campo baiano se não conseguimos realizar os nossos cultos, os nossos ajuntamentos? Como despertar um maior envolvimento missionário em nossos líderes, pastores, promotores de missões? Se a gente está vivendo esse tempo de distanciamento e o nosso caloroso abraço já não é tão possível. Do ponto de vista médico, social e político, econômico, não há esperança. Não há em quem crer. O sonho parece que acabou. No entanto, sabemos que a obra missionária nasceu no coração de Deus. É Ele que lidera, que administra. Temos que olhar a obra missionária do ponto de vista do Senhor. Ele pode todas as coisas. É fundamental que aqueles que se propõem a participar dessa empreitada tenham a consciência de que foi Deus que nos chamou. E missões é uma questão de obediência. Sim, eu faço o que eu amo. Disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Eu creio que somos movidos por um Deus todo-poderoso. Eu creio que nós não somos movidos por circunstâncias, mas por Jesus, o Senhor todo-poderoso. Eu creio que nada e ninguém pode nos separar, porque quem nos uniu foi o Senhor. Eu creio que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu creio que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Eu creio que Jesus Cristo venceu a morte. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que nós vamos morar com Ele nos céus. Por isso, eu respondo, eu amo o que eu faço. E você, ama o que você faz? Aos sonhos com Deus partilhados,
Parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos. Oi, família PIB e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, tudo bem? No mês de agosto vamos estar realizando o nosso mês da juventude. Como vamos estar realizando em tempo de pandemia? Será transmitido as palestras no nosso templo, o templo sede da Primeira Igreja Batista de Ilhéus. Mas não se preocupe, vamos respeitar todos os decretos e distanciamento, né? Onde vai se encontrar apenas a diretoria dos jovens, o palestrante do dia e a equipe de multimídia para estar fazendo a transmissão. Aproveitando tempos de pandemia, é um assunto muito falado, nós escolhemos o nosso tema, que é pecado, uma pandemia silenciosa. Infelizmente, desde o Éden, o pecado tem mudado o mundo, as pessoas, o nosso jeito de agir e como tratar as outras pessoas, né? O pecado ele influencia muito no nosso jeito de viver. Quando nós escolhemos o pecado, nós escolhemos coisas que não agradam a Deus e por isso não sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porém, quando nós escolhemos nos livrar da escravidão do pecado, nós sentimos a presença do Espírito Santo e construímos um relacionamento com Deus. Tem uma frase na última reunião da juventude, onde o nosso conselheiro, doutor em filosofia, Edivaldo Oliveira, falou: ser ou não ser, eis o cristão. Se você é cristão e ainda vive uma vida de pecados, observe as palavras sagradas, né, que o nosso Senhor preparou para que nós possamos seguir aqui neste mundo, que infelizmente jaz no maligno, está perdido. Preste atenção nessas sábias palavras e veja se sua vida como cristão está pautada nessa verdade. Apesar de ser o mês da juventude, é um tema que não abrange apenas os jovens. É para adolescentes, jovens, adultos e também idosos. Para o pecado não há idade. E nós devemos ter sempre vigilância e estar sempre preparados com a palavra de Deus para fugir das tentações, não é? Para que a concupiscência do nosso ser não venha conceber e assim dar luz ao pecado. Então, meus irmãos, vocês que são cristãos, avaliem e aproveitem esse mês da juventude para uma reflexão interior. E você que ainda não tomou uma decisão no seu coração de estar fazendo parte da família de Cristo Jesus, vai ter a oportunidade de ouvir sobre essa pandemia silenciosa que destrói o mundo a cada dia. Então, desde já, convido vocês. E a nossa divisa se encontra em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi um versículo escolhido por trazer a consequência do pecado na sua parte A, onde diz que o salário do pecado é a morte, não é? nos trazendo para uma morte eterna, afastado de Deus. Porém, ele também traz a solução, não é? Que é o dom gratuito de Deus, que está em Jesus Cristo, Ele que foi para a cruz, morreu para nos dar a vida eterna. Ele que nos deu esse presente maravilhoso que você pode escolher. Você não precisa pagar por ele. Basta colocar em seu coração. Basta você apenas reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. E assim, você estará na vida eterna com todos aqueles que escolheram a Jesus. Então, desde já, deixo o meu convite e agradeço a presença de todos vocês
nos canais da Primeira Igreja Batista de Ilhéus. Até o mês da juventude e Deus nos abençoe. Confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Não esqueça de sempre ir lá no nosso Face e digitar Primeira Igreja Batista de Ilhéus, Administração Geral, Pastor Robson Trabuco. Os cultos serão às quarta-feiras, 18h30 da noite, aos domingos, às 10h30 da manhã e à tarde, às 17h30. Não esqueça que o Senhor continue derramando bênção sobre as nossas vidas. Agora, amados, vamos ouvir uma música, né? Vamos louvar o nome do nosso Senhor e Salvador. Ao Meu Redor, de Feliciano Amaral. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com teu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor
pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vou mandar pra ele. Pronto, estamos juntos novamente, com certeza agora gravado, porque infelizmente a promessa que nos fizeram de entregar uma boa internet não foi prometida, não foi cumprida. Já instalamos uma nova internet na igreja e semana que vem não me arriscarei mais em transmitir daqui, transmitiremos da igreja. Espero que com uma boa qualidade agora. Alguns testes já serão feitos amanhã e a internet daqui vamos cancelar o contrato porque não dá para confiar em quem promete e não cumpre, não é verdade? Então vamos hoje ouvir a palavra. Diga, você que está assistindo, com certeza assistindo gravado, ligue para o outro, diga, olha, o culto gravado já foi postado, insista, persista, porque se tiver qualquer ideia de quem quer seja espiritual, carnal, política ou qualquer coisa, de que venhamos a perder membros, você continua firme e não desiste de assistir, além de ser edificado sim na palavra do Senhor, que é o principal. Esse é o nosso principal objetivo, ser edificado na palavra. Eu sei que você que é cristão autêntico está aí assistindo nessa hora e vai incentivar outros também a assistirem. É interessante que nós vamos falar hoje da verdadeira religião. Antes de falarmos sobre isso, quero dizer aos irmãos que estivemos no culto fúnebre da nossa querida, do irmão da nossa querida Ruth. Saldanha era o irmão dela, era um radialista aqui na cidade, uma pessoa muito conhecida, e aprove a Deus levar Saldanha. Mas Ruth, graças a Deus, está consolada, apesar dos baques que tem recebido nos últimos tempos. Em torno de 5 pessoas da sua família ela perdeu nesse período de, creio eu, do início do ano para cá. Mas Deus, quando tem algo na nossa vida para trabalhar o nosso coração e mente, faz com que venhamos a permanecer firmes, e a Bíblia nos ensina isso, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Tá tudo direitinho aí, gente? Vamos então? Diz na carta a Tiago, capítulo 2, nós vamos ler os versículos que faltaram na última mensagem que fizemos, quando fizemos uma comparação com Mateus, e naquela ocasião eu disse o quanto Tiago bebeu no Sermão do Monte e quantas coisas aqui se parecem com o Sermão do Monte. Tiago, que era irmão de Jesus por parte de mãe, sabemos que José não era o pai biológico de Jesus, porque Maria foi envolvida pelo Espírito de Deus e ficou então grávida do Filho de Deus. Também falamos que essa carta foi escrita em torno de entre 45 e 48 da era cristã, provavelmente seja o livro, ou melhor dizendo, a carta mais antiga de todos os escritos do Novo Testamento,
esta carta de Tiago. Também colocamos naquela ocasião que ela foi escrita aos judeus da dispersão, todos aqueles que ficaram dispersos com a morte de Estevão, quando Estevão, o primeiro diácono da igreja, foi martirizado. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Quando ele foi martirizado, houve uma dispersão, e lá no capítulo 11 também de Atos nós vamos ver orientações a respeito dessa dispersão e como a igreja vai crescendo apesar da dispersão, apesar da perseguição. Aliás, Estevão é um dos que fazem. Para mim é o resumo, é o melhor resumo do Antigo Testamento feito por alguém. É exatamente o resumo que Estevão faz. No final, a partir do verso 8 do capítulo 6, nós lemos lá sobre o mártir, o primeiro mártir, que é exatamente Estevão, e depois a gente vai verificar uma série de detalhes a respeito da dispersão dos judeus, até verificarmos melhor no capítulo 11. E ele está escrevendo para esses judeus. Tiago está escrevendo para os judeus da dispersão. É por isso que no final do verso 18, ele diz: para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas, exatamente porque o evangelho foi revelado primeiro a partir dos judeus. Lembremos que João diz: veio para os que eram seus, ou seja, os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, ou seja, judeu ou gentil, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E depois à noite nós trabalhamos os primeiros versículos aí do capítulo 1 da carta de Tiago, mas ficou o verso 26 e 27 do capítulo 1 sem trabalharmos. E são esses dois versículos que nós vamos hoje trabalhar. Depois vamos fazer aí uma comparação com os versículos de 1 a 13 do segundo capítulo, e assim a gente vai lendo junto essa carta de Tiago. Diz assim: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Esses são os dois versículos. Vamos então orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado pelo amor que o Senhor dispensa a todos nós. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos amou todo o tempo, mesmo em todo o tempo de impiedade do homem, desde o Éden até aqui. E continuará nos amando porque a Tua palavra ensina que o Senhor é amor. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. E o próprio Tiago diz que no Senhor não há sombra de variação. Nos ensine, Senhor, a sermos melhores a cada dia e vivermos a verdadeira religião, porque temos muitos conceitos errôneos que permeiam a nossa mente e coração e nos conduz a uma ação de vida complicada, errada, diferente daquilo que o Senhor quer. Suplicamos que o Teu amor seja a máxima das nossas vidas, porque o amor do Senhor é a mola mestra da graça, e que possamos compreender a graça salvadora, a graça máxima, maior, para que possamos viver a graça comum a cada dia nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Nos ensina a verdadeiramente agirmos com seriedade e não sermos simplesmente religiosos, mas praticantes da Tua palavra, como Tiago também nos ensina. Te pedimos que o Senhor nos oriente sempre em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus queridos, Tiago estava exatamente falando antes no verso 25
sobre aqueles que são ouvintes esquecidos e que não se deve ser ouvintes esquecidos, mas devemos ser praticantes zelosos da palavra e desta forma seremos abençoados em tudo que fizermos. E ele completa este capítulo 1 com esses 2 versículos, falando exatamente sobre aqueles que se acham religiosos, porque ele está fazendo aqui citações que são muito parecidas com Mateus, lá no final do capítulo 7 de Mateus, citações do Sermão do Monte, e quando ele trabalha a questão das citações do Sermão do Monte, ele também trabalha para aqueles religiosos que acham que de fato são aqueles que são sabedores e praticantes de tudo, mas não, de fato, essas pessoas só agem como aqueles que seguem regras. Tiago vai ensinar como o verdadeiro religioso deve agir. Religião não é o seguir regras, não é o seguir dogmas. Ser religioso é ter a prática do amor divino no seu coração. Por isso que ele diz: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, eu poderia dizer que Tiago já começa chutando e batendo bem baixo. Já começa pegando exatamente no ponto mais frágil do ser humano. Se acha religioso, mas a língua é grande, fala demais, é um falastrão, é um falador. Esse que fala muito engana o seu coração. E isso é a primeira coisa que eu gostaria de expor aqui. É que todo aquele que vive uma religião falsa e que vive falando aqui e ali pelos cotovelos, esse não engana a outras pessoas, apesar de parecer que o intuito é exatamente de enganar. Esse que faz isso engana a si mesmo, engana ao seu próprio coração. Você que ainda não fez uma reflexão para verificar se os seus conceitos de religião estão corretos, é hora de você avaliar esse versículo de Tiago, refrear a língua e deixar de enganar o próprio coração, porque a última frase que tem nesse versículo é: e a sua religião é inútil. Eu quero lembrar daquele episódio da figueira em tempos que não era tempo de dar figos, e Jesus passa por aquela figueira, verifica se havia figos e não havia. E Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca-se. E alguém se pergunta por que ela secou. É porque ela estava ocupando a terra inutilmente. O propósito daquela figueira era dar frutos, era ter utilidade, e a sua utilidade eram os frutos que ela deveria produzir. Quando diz aqui, esse texto conclui no verso 26 que a sua religião é inútil, é exatamente figueira que está ocupando a terra inutilmente. Ela, depois de secar, só serve para ser arrancada e ateada ou jogada no fogo. Será a sua única utilidade agora. Porque para o propósito que ela foi feita, ela não estava vivendo. Você tem vivido para o propósito que Deus lhe fez? Eu achei interessante hoje pela manhã o irmão Edivaldo falando daqueles 2 homens, um publicano e um fariseu. E o fariseu, falastrão, falava de suas características, não conseguia olhar para dentro de si, porque conseguia apenas observar o segmento ou como ele obedecia certas regras, se é que de fato
ele as obedecia do jeito que falou ali. Alguém que exaltava a si mesmo e o outro reconhecia as suas misérias. E todo aquele que reconhece as suas misérias consegue mudar de vida, consegue começar a se transformar. Porque verifica, detecta o erro e pode dar passos para frente para corrigi-los. E Tiago está dizendo exatamente a alguém que deve olhar para si. Quando ele diz se alguém se considera. Observe, você se considera religioso? E a sua língua? Você refreia? Ou você vive enganando o seu próprio coração? Eu já disse aqui, reputação é algo que é o que os outros veem em nós. Isso é o que forma a nossa reputação. Aquilo que a gente faz para os outros é o nosso testemunho. Será que, de fato, a sua reputação é essa, de um verdadeiro religioso, ou a sua reputação é de alguém que vive enganando a si mesmo, enganando o seu próprio coração? E assim, Tiago diz, a sua religião é inútil. E aí ele explica qual é a religião verdadeira. E é interessante ele falar, porque a religião verdadeira vai falar da prática do amor. A prática do amor é a religião verdadeira. A prática do amor sincero, a prática do amor sem interesse. Veja, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se deixar contaminar pelo mundo. Olha, aqui tem muito mais do que o que a gente consegue enxergar nesse versículo. Por quê? Porque na maioria das vezes a nossa leitura superficial só consegue apanhar a benfeitoria feita a órfãos e viúvas. Então vamos falar primeiro disso. Tiago diz que se você de fato é religioso, você não engana o seu coração e a sua religião tem que ter utilidade. Vamos refazer o versículo 26 de uma maneira contrária. Então, de que forma a sua religião tem utilidade? Tem utilidade por quê? Porque você visita órfãos e viúvas e você faz isso nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Órfãos eram pessoas, filhos que tinham perdido o sustento, tinham perdido os seus pais. Por isso precisavam ser sustentados de alguma forma por alguém. Viúvas, da mesma forma, tinham perdido o seu sustento, o seu provedor. Se tinha filhos ou algum resgatador, ótimo. Se não tinha, vivia passando por necessidade. E é isso que o livro de Atos dos Apóstolos desse período vai trazer. Vai trazer as viúvas e os órfãos de fala grega que estavam passando por sérias dificuldades, e é dessa forma que se levanta um ministério de diáconos. Diácono é aquele que serve à mesa, é aquele que traz a provisão para esses órfãos e essas viúvas, porque os apóstolos estavam com dificuldade de atender a todos, e é assim mesmo que acontece. O pastor não tem condição de atender a todos. E eles falaram, olha, é necessário que levantemos homens fiéis para atender órfãos e viúvas nas suas necessidades. E aqui Tiago está falando sobre isso. Diz, olha, você quer de fato viver uma religião verdadeira? Você tem que viver a prática do amor. E viver a prática do amor é dar sem interesses outros, sem retorno. Porque se você apenas atende àqueles que têm um status social, que tem algum retorno a lhe dar, você não está vivendo a verdadeira religião. Órfãos e viúvas não tinham como dar um bom retorno, principalmente financeiro. Então ele diz, olha, você tem que visitá-los, e olha, você tem que visitá-los não simplesmente para tomar um cafezinho lá ou para levar um cafezinho para eles. Visitá-los nas suas dificuldades significava que eles não poderiam dar um retorno a eles. Eles tinham que ser atendidos nas suas dificuldades. Então é a prática do amor, e a prática do amor é sem interesse. Mas quando eu disse que a gente só consegue verificar superficialmente, é porque o versículo continua, ele não termina na ação da pessoa com órfãos e viúvas. Ele continua dizendo,
e não se deixar contaminar pelo mundo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nos faz lembrar Romanos 12, que vez por outra retorna à nossa mente e ao nosso coração. Não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Não se deixar contaminar pelo mundo é religião verdadeira. Nós vivemos uma igreja hoje que tem consumido de tudo que não presta e que não serve, que tem criado características de mundo, que tem trazido para dentro da igreja festas, que tem trazido para dentro da igreja coisas camufladas do mundo, animação, tantas coisas que não deveriam estar dentro da igreja porque fere diretamente a ação da pessoa cristã pelo ensino do Evangelho de Jesus. Muitas coisas vivemos hoje, tantas características, para citar algumas, sem João, mas com Jesus, e a quadrilha rolando dentro da igreja de uma festa que é profana e pagã, para a própria igreja, inclusive, que deu vazão para o crescimento dessa festa e que faz divisão entre festa profana e o culto ao Senhor. E essas características têm chegado à igreja de Deus. Agora todo um movimento político que envolve a igreja, pautas que nada tem a ver com a igreja cristã, porque a igreja não tem a deficiência que esse mundo tem, e a gente abraça isso como se isso fosse natural. Polarização política dentro da igreja, o que não deveria haver. Deveria haver o respeito pela escolha de cada um. Princípios feridos dentro da igreja, e o que é defendido exatamente todos aqueles teóricos mundanos são defendidos dentro da igreja em detrimento à palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus é ferida por pastores que falam mal dessa palavra e inclusive a chamam de arcaica, de ultrapassada, para poder defenderem teóricos desses dias. Nós estamos nos deixando contaminar pelo mundo. Falar hoje de virgindade na igreja é o pior absurdo do mundo. O quê? Isso é uma coisa arcaica, isso não é uma coisa divina, quando a própria palavra em Coríntios ensina que casar-se é exatamente quando os dois se juntam e há um rompimento, e o rompimento lá é um rompimento sexual no sentido do ímen mesmo. E se a gente buscar direitinho no original, é isso que a gente vai encontrar. E isso, falar disso na igreja, isso é um absurdo maior do mundo, virgindade, porque as crianças hoje de 12, 13 anos já não têm mais virgindade. Então esse é um assunto que está começando a se tornar tabu dentro da igreja, quando isso era natural de ser ensinado. Falar de adultério dentro da igreja, de separação, não se deve mais, porque estamos nos contaminando com o mundo de tal forma que estamos mais parecidos com o mundo do que parecidos de fato com uma igreja que tem um manual e segue esse manual. Tiago estava falando disso. Nós não somos praticantes zelosos, somos ouvintes esquecidos, e agora estamos ficando muito pior. Estamos nos contaminando com o mundo a tal forma, a tal ponto de defendermos teóricos mundanos em detrimento da palavra de Deus. E isso são igrejas que são chamadas de igreja, mas que nada tem a ver com igreja, porque igreja sem palavra de Deus, na adoração do seu Cristo, não é igreja. Igreja que adora o Cristo segundo padrões mundanos, segundo padrões desse mundo, não é igreja. Pode ser qualquer coisa menos uma congregação de santos. Por que congregação de santos? Santos são aqueles que são separados para Deus. E esta prática do amor, da qual o Tiago fala, ele vai continuar no capítulo 2 de uma maneira muito mais profunda. E ele vai falar de coisas, meus queridos, que acontecem dentro das nossas igrejas, para vergonha nossa, como dizia o próprio Paulo. Olha o que é que Tiago fala. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ele está falando da prática da verdadeira religião.
do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Por quê? Porque as pessoas não viviam o amor desinteressado, o amor sem interesse, um amor que exigia um retorno financeiro, e por isso ele diz que a verdadeira religião é viver esse amor sem interesse, visitando órfãos e viúvas nas suas necessidades, o que é muito mais sério, e não se contaminando com o mundo. Por quê? Porque o mundo é que é interesseiro, o mundo é que vive com o coração pautado em coisas. Olha, lembremos do texto que diz que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O verso 2, olha só, de Tiago 2, vamos ler até o 13, e para nós discorrermos a respeito daqueles 2 versículos anteriores sobre a verdadeira religião. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes, verso 3, atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-se junto ao estrado, ou onde ponho os pés, ou seja, fica em pé ou senta aqui no chão. Se fizermos isso, o que é que ele diz? Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Olha o que ele diz, olha, vocês não se devem contaminar com o mundo. E se vocês não agem com um amor desinteressado, quando chega alguém na igreja, e alguém de status, e você coloca a pessoa lá em cima e coloca num lugar de honra, enquanto chega um também todo maltrapilho, ou talvez até sujo, e você diz, fica aí em pé mesmo em qualquer lugar, ou senta aqui no chão, você está agindo de uma maneira mundana e maligna, é o que diz o verso 4. São padrões de juízes mundanos, de juízes malignos. Vocês vão se tornar juízes assim, vocês vão julgar e estão julgando de forma errada. E olha, a gente vai ter que julgar a partir dos de dentro. A Bíblia nos ensina isso. E com que padrões vamos julgar? A Bíblia também nos ensina, e vamos falar lá na frente, no verso 13, sobre a maneira que nós devemos tratar o outro. O verso 5. Ouve, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Lembram do que Jesus falou? Jesus disse que nós devemos... Jesus falando para João diz a João lá, falando para os discípulos de João, que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E o próprio Tiago ensina, olha, vocês que são pobres devem estar alegres da sua posição elevada. Por quê? Porque aos pobres agora é anunciado o reino dos céus. Há uma atenção divina para aqueles que são pobres. E Jesus até diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque fala do quanto o reino do céu é dispensado, é dado a esses. Verso 6 diz, mas vós desonrais os pobres, mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? E ele faz outra pergunta, não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Ele ainda vai fazer outra pergunta mais à frente, mas essas 3 perguntas aqui já são muito interessantes. A fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino de Deus que prometeu aos que o amam, os pobres. E continua o verso 6, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Como a gente gosta de sofrer, como a gente gosta de ser humilhado, como a gente gosta de estar rebaixado todo o tempo. E o que nos rebaixa, o que é? É o nosso amor interesseiro. Eu chamo de amor, mas isso não deve nem ser chamado de amor. Isso sim é um sentimento, porque amor não é sentimento. Amor é decisão de fazer o bem, independente do retorno. Deus é amor. E se Deus fosse amor interesseiro, Ele não teria criado o mundo e nem salvado o homem. O que fez Deus criar o mundo e salvar o homem foi exatamente o amor.
a salvação pela graça é proveniente do amor de Deus nas nossas vidas, e quando Ele nos salva, coloca nos nossos corações aquilo que Ele é. Nós devemos ser o espelho do Senhor. O verso 7, não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado, os ricos. Por que se coloca então ele em posição elevada? Lembram que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus? Porque o seu coração está firmado em coisas. É por isso que Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros nos céus. E aí ele fala no 8, todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que você gosta de ser tratado? Gosta de ser tratado discriminando, gosta que as pessoas lhe discriminem? Gosta que as pessoas lhe tratem por aquilo que você tem ou por aquilo que você é? Se você gosta de ser tratado por aquilo que você é e gosta de ser amado por aquilo que você é, então lembre do mandamento que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você não segue o mandamento divino, tropeça em algum, tropeça em toda a lei. Por isso não é bom viver a lei, mas é bom viver o amor de Deus. É bom viver a lei do amor, porque a lei do amor, ela vai trazer a graça, o favor imerecido, o favor de Deus. Olha o verso 9 diz, mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Porque aquele que transgride um só mandamento, transgride toda a lei, é o que ele diz posteriormente. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Por isso que Tiago ensina qual é a verdadeira religião. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com o mundo. Mas nós vivemos um padrão mundano e queremos implantar esse padrão à Igreja de Deus. Verso 11, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. E se não cometeres adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Como é bom então viver a lei do amor sem interesse. E é por isso que Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse deve ser o seu interesse. E amar ao próximo como a ti mesmo. Porque aquele que se conhece vai se amar e não vai querer ser ferido. Antes se alimenta, antes faz bem ao seu próprio corpo. Esse deve ser o bem que deve fazer ao outro, a não ser que esteja com um problema psíquico ou com uma ruptura psicológica grave e seja um homicida, ou talvez esteja doente também com uma depressão e que busca por conta do sofrimento que já existe, já está instalado e não porque quer fazer o mal a si mesmo. Até neste momento a ideia é de fazer o bem. Verso 12, falai e procedei como quem há de ser julgados pela lei da liberdade. Aí ele conclui no verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Você quer tratar as pessoas com discriminação, você está chamando discriminação para si mesmo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É por isso que você abraça o órfão e a viúva nas suas dificuldades, porque você age com misericórdia. Lembram do que está escrito no capítulo 7 de Mateus, versículos 1 e 2? Lá no capítulo 7 de Mateus, versos 1 e 2, nós temos um texto interessante. Jesus lá no Sermão do Monte. Veja como Tiago gosta do Sermão do Monte. Não julgueis para que não sejais julgados. Ótimo. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Ele está dizendo, seja misericordioso, porque no seu julgamento você vai receber aquilo que você dá. Então olhe o outro com carinho, olhe o outro com amor.
Se você quer e de fato é religioso, então viva a religião verdadeira. E qual é a religião verdadeira? Primeira coisa, refreie a sua língua. Cuidado com os fuxicos, cuidado com falar mal do outro, cuidado quando prejulga o pastor e as suas ações, cuidado quando fala mal da sua liderança, da liderança da sua igreja, cuidado quando fala mal das pessoas que lhe exortaram simplesmente porque receia a exortação, cuidado quando fala mal dos que lhe corrigiram, cuidado quando fala demais. Primeira coisa, se alguém se considera religioso, refreie a língua. Não engane o seu coração, é o que ele diz. Porque se você faz isso, a sua religião é inútil. Você pode estar dentro da igreja a vida toda, mas vai ser aquela palavra que diz, aquele que diz Senhor, Senhor, mas naquele dia, mas não faz tudo direitinho, naquele dia o Senhor dirá, não vos conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque vive uma religião inútil. E se você também quer viver uma religião verdadeira, segundo ponto aí, além de refrear a sua língua, é visitar órfãos e viúvas nas suas dificuldades. Visitar órfãos e visitar viúvas. E não são em momentos tranquilos e felizes, mas visitá-los nas suas dificuldades, para que essas dificuldades sejam supridas. E por fim, não se contamine, não se deixe contaminar pelo mundo. Não tenha mais característica de mundo do que características divinas. Daqui para frente, os bodes começarão a serem separados das ovelhas. No próximo domingo, nós vamos começar a trabalhar mensagens no pequeno livro de Joel, para que depois comecemos a falar do Apocalipse. Eu tive o cuidado com os queridos irmãos de falar para os irmãos não exatamente do Apocalipse no ponto alto desta pandemia, porque a ideia não era falar, olha, tá vendo como tudo está acontecendo. A ideia era ensinar você que neste momento difícil, porque nós já sabíamos que um dia ia começar a acontecer, e isso é só o começo. Quando começasse a acontecer, nós teríamos que agir com fidelidade, e muitos se revelaram infiéis nesse período, como muitos também revelaram o quanto tem a sua fé firmada no Senhor. E começamos então a trabalhar a partir desta ideia de Tiago. Tiago diz, olha, você quer viver a religião verdadeira, certa, séria, então você precisa ser um ouvinte, não um ouvinte relapso, mas um praticante zeloso. Não seja um ouvinte esquecido. E aí ele diz, olha, se você acha que é religioso, se você acha que está vivendo a religião correta, mas a sua língua é grande, vive fuxicando aqui e ali, tentando fazer contendas aqui e ali, a sua religião, você vive enganando o seu coração, primeira coisa, a sua religião é inútil. E se você quer ser de fato religioso, visite órfãos e viúvas nas suas dificuldades e não se deixe contaminar com este mundo. Aí você compreenderá todo o resto. Aí você compreenderá desde quando falamos a respeito de Zacarias, de Ageu, desde quando falamos a respeito de Neemias, de Esdras, toda a restauração do templo naquele período da Babilônia. Você vai entender o livro de Daniel, como nós expusemos aqui o livro de Daniel, para que venhamos a entender assim, depois de entendermos toda essa ideia do Antigo Testamento, compreendermos Joel e compreendermos o livro do Apocalipse. Nunca se esqueça de Tiago. Tiago começa a falar para os judeus da dispersação. Ele não diz essas coisas, não é para os gentios. Ele começa pela casa, ele começa pelo seu povo, ele começa pelos judeus. Comece pela sua vida, comece pelos seus. E se você é responsável por uma casa, comece a orientá-los, comece a se preocupar com situações sérias de uma igreja que tem cada vez se contaminado e parecido mais com o mundo. E que Deus nos abençoe nesses dias difíceis, de internet difícil e de forma difícil de transferir o culto ao Senhor, mas que continuemos firmes, amando e agindo com amor para com aqueles que passam por dificuldades. Que Deus nos abençoe. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, que você vai receber os nossos conteúdos. Se você já é, nunca se esqueça de deixar o seu like,
para ajudar nesse canal. Digo a você que na semana que vem teremos uma transmissão maravilhosa, porque Deus é bom, porque as providências já foram tomadas e nós já mudamos de empresa que fornece a internet, porque já perdemos a confiança nessa aqui. Nesse momento você está vendo o culto gravado, talvez esteja ouvindo minha voz, não sei nem se está transmitindo. Não está transmitindo, encerrou, porque infelizmente não entregaram aquilo que prometeram e a gente teve que gravar para que você veja depois. Mas na próxima semana vai estar muito bom, porque Deus é bom e Ele é misericordioso e nós vamos conseguir estar juntos pela internet e logo juntos também no templo. Já começamos a fazer as modificações necessárias no templo para receber os irmãos, segundo as precauções que precisamos ter contra esta questão da pandemia. Toda a igreja já está sendo arrumada para este fim e na semana que vem eu devo dar informações melhores de como nós vamos fazer este retorno. Vamos gravar um vídeo para orientar os irmãos e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos ver uma mensagem musical e até a próxima, se Deus quiser. O amor é um dom real e ele te faz um vencedor. O amor é real quando a gente se dá por inteiro. Num simples toque das mãos ou palavras que venham de dentro. Nos faz fortes, soldados, rumo ao conquistar. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. O amor. O amor não traz dor, tudo pode e tudo supera. É um dom real, não quer ver o mal, nada pode matar, nem distância, nada é barreira. Nos faz fortes, soldados, rumo ao conquistar. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. O amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, nada disso me aproveitaria se não tivesse o amor. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nos faz fortes, soldados, rumo ao conquistar. Mesmo que a batalha seja dura,
Oh, amor. O amor. Oh, amor. Deus é amor. Onipresente Deus, louvado seja, Senhor, o teu santo e glorioso nome. Senhor, tu és digno de toda honra, todo louvor e glória. Só tu mereces, Pai. Ó Deus, nesta hora eu estou diante de ti para te agradecer, Senhor, tudo de bom e precioso que tu fizeste. Para te agradecer, Pai, as bênçãos que tu tens derramado sobre todo o teu povo na face da terra. Ó Deus, também te agradecer pelo teu imenso santo amor, que tu deste o teu único filho para salvar o mundo, para ir à cruz do Calvário, salvar todos os pecadores. Agora, Pai, toma este culto nas tuas mãos. Capacita aquele que vai orar, que vai cantar, que vai fazer a explanação da tua palavra, para que alcance o coração, a mente daqueles que estão ouvindo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Toma a primeira igreja nas tuas mãos e todos os teus servos. Perdoa os nossos pecados. Nós te oramos e te agradecemos pelo teu santo amor, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo e pelo Divino Espírito Santo. Amém.